Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Murilo Arantes, faço parte da Agrocentropia, né? Esse portal que está se tornando um grande portal de comunicação de sistemas agroflorestais, né? E também a gente desenvolve um trabalho de assessoria técnica e instrução também de sistemas agroflorestais. Eu estou falando de Goiânia e essa live faz parte do projeto Ver Quem Planta, né? Para poder dar visibilidade, destaque, né? E para que a gente possa conhecer a vida, né, do agroflorestor, né? Conhecer um pouco mais dos trabalhos de referência que a gente tem no Brasil. Então, tanto agroflorestores como agroflorestoras. Já entrevistamos 19 agroflorestores, né, do Brasil. E para você que não acompanhou todas ainda, tá lá no YouTube, já estão, quase todas estão lá. Então você pode ir até lá e visualizar. Muita gente boa, os principais alunos do Ernest já falaram, né? Tem outros ainda que irão falar também por aqui. A gente vai continuar aí toda terça-feira com essa série chamada Vê Quem Planta. E ela tem o apoio do Mais, que é um movimento de agroflorestores de inclusão sintrópica, também do projeto Nós Fazemos o Clima. E é isso. Hoje eu vou entrevistar o agroflorestor Iberê Mesquita Filho, né? O Iberê é agricultor familiar ali na fazenda, ali, né? Porque está um pouco distante, mas na fazenda Pura Vida, no sul da Bahia. Tem formação acadêmica em engenharia florestal e é um dos alunos do pesquisador e agricultor Ernest Gutt. Empreendedor, fundador da Pura Vida Soluções Permaculturais, membro da cooperativa Cabruca de Cacau Orgânico e da rede Povos da Mata, uma OPAC, né? E tem se destacado no beneficiamento e aprimoramento no processamento do cacau para a produção de chocolates artesanais orgânicos. Uma vez eu estava lembrando aqui aonde que foi, mas eu comprei o cacau do Iberê e da Nath, né? Lá no Sítio Semente com o João, e sensacional. Então desenvolve chocolates, né? No processamento do cacau, né? Especial cru, né? E a amêndoa, né, crua e também torrada a baixas temperaturas, produzidos em sistemas agroflorestais sucessionais. Então eu vou convidar o Iberê aqui. Iberê, sempre nesse início eu peço para que cada um possa se apresentar, né, contar um pouco da sua caminhada, onde nasceu, né, para que as pessoas possam conhecer. Então, quem é o Iberê? Legal, Fique à legal. vontade, meu amigo. Bom, muito prazer, né, Murilo? A gente tá se conhecendo agora aqui. E eu sou daí de Brasília, sou daí de perto de você, de Goiânia. Uhum. Foi lá em 2000, né, quando a gente estava namorando ainda os sistemas agroflorestais, conhecendo, fazendo, entrando para o UNB, né, eu sou engenheiro florestal, e Uhum. que a gente conheceu o trabalho do Ernest, né? Digo a gente assim, o grupo de amigos da engenharia florestal, ele inclusive foi convidado para nossos amigos lá convidaram ele para uma palestra lá no Congresso Brasileiro de Engenharia Florestal, que naquele ano era lá em Brasília. Uhum. E aí a gente conhece esse trabalho, né, cara? Imediatamente a gente é picado pelo mosquitinho, né? Então eu fui fazendo meu curso de engenharia florestal, estudando permacultura, né? Me formei em permacultura na mesma época, ali no início dos anos 2000. E imediatamente já morava num sítio, comecei a praticar, né? Praticar e fazer cursos e cada vez mais chegar próximo a ele no trabalho que ele na época fazia lá na Oca, em Alto Paraíso, Sim. tá? Uhum. Então, nessa época, o Iberê era simplesmente um estudante, né, cara? A gente tinha vontade de fazer algo, estudava bastante, mas fazíamos como todo agroflorestor. Começa pequenininho no jardim, aí vai tomando gosto, né? Vai sentindo que aquilo tem futuro, né? Exato. E aí, bom, me formei em 2006 lá na UNB. E aí, cara, o meu projeto final, inclusive, o meu trabalho de conclusão de curso já foi com agrofloresta sucessional, né? Porque eu fui direcionando meu curso, eu fui já tendo essa carreira como agroflorestor. Naquela época, inclusive, a gente conheceu o João, começou a plantar lá no Sítio Semente, eu participei, inclusive, lá do início lá com ele, foi muito legal. Naquela época Uhum. ia a Alto Paraíso, conheci Namastê, então
somos amigos aí de uma longa caminhada já. E aí, bom, me formei, fiz o trabalho de agrofloresta sucessional, fiz um vídeo, foi muito legal, porque isso ficou lá na engenharia florestal como um dos primeiros trabalhos lá em Brasília, né, em que foi feito um vídeo de 20 minutos mostrando o que era agrofloresta sucessional, diferente dos consórcios que já haviam na época e se falava muito, né, com fundamentos, implantação e manejo. Então foi algo assim que mexeu um pouco lá na academia, mas ao mesmo tempo, para nós, aquilo era só uma introdução na vida, né? A gente às vezes muito ensina o que a gente quer aprender, né? Exatamente. E aí que começa a jornada da gente. E, enfim, com o João a gente deu alguns cursos lá em Brasília, só que aí entra a outra parte do Iberê que eu conheci a Nath, né, minha companheira, e a gente foi embora do Brasil. A gente passou 2 anos fora na América Central, então lá eu tive uma oportunidade de lidar com uma outra cultura, né, obviamente, e também com um clima, cara, muito favorável para o crescimento de planta, de fungo, de qualquer coisa, né? Porque lá, nas áreas que eu estava próximo lá, chovia cerca moraram? A gente passou por Panamá, né? A gente fez uma trip de bicicleta, inclusive, foi uma trip muito legal, que a gente levou nossa casa nas bikes e viajamos e fomos parando lá ao redor dos países. Mas ficamos basicamente em Panamá, Costa Rica e visitei Guatemala a trabalho, né? Porque chegou uma época da história lá que eles estavam com Honduras, estavam com problemas diplomáticos com o Brasil e tal, e também já para Nicarágua, lá para cima, a gente já começou a ficar cansado, né? A gente queria desfrutar mais e surfar, que é a nossa grande paixão, né? Bom, aí ficamos na Costa Rica e trabalhamos muito lá com hortas orgânicas. Eu administrava uma fazendinha orgânica lá. E aí, cara, a gente tomou gosto por aquele clima. E quando a gente voltou em 2010, perdão, final de 2010, a gente falou, bom, queremos ir para a Bahia, né? Eu já estava casado com a Nath já fazia esses 2 anos e a gente encontrou aqui um clima exatamente igual ao que a gente tinha lá na Costa Rica. Tá? Umidade, e aí veio a né? vontade do cacau, altíssima, surgiu... Quase mergulhado no oceano, né? De umidade, né? Não quiseram mais voltar para a secura de Brasília, não, né? Não, sabe por quê? Aí a gente tinha já um histórico que o nosso sítio aí já não ia ter muito como expandir, áreas muito cheias de pedras, apesar do desafio ser legal e eu tirar assim o chapéu para o que o João fez lá no sítio dele, a gente falou, bom, vamos continuar mais perto da praia e vamos trocar um pouco o ambiente. A gente nunca parou de ir a Brasília, nem as relações que a gente tem lá, inclusive a maioria dos nossos clientes são de lá, né? Exato. E amigos também. Então a gente veio para cá, cara, fizemos essa transição para estar mais perto do Ernesto aqui também, né? Então com isso eu me aproximei mais. Isso foi 2010, 2011 a gente comprou a fazenda. Tá? A gente veio para cá em 2011. Então são quase 10 anos aqui já, em que a gente está muito próximo a ele, estamos a 200 quilômetros aqui, no máximo aqui pela BA 001. Então eu continuo com uma relação próxima a ele, e aí a gente começou a aprender mais sobre cacau. E ele e a Gudrun, que é uma professorona nossa aqui de como beneficiar cacau e secar bananas e tal, ela nos motivou muito a continuar a fazer do beneficiamento do cacau algo manual na época, que a gente começou. Inclusive tem um Globo Repórter de 2013 que mostrou um pouco da nossa história. Eles vieram aqui e mostraram como se fazia o chocolate cru, como que era o beneficiamento disso no pilãozinho de pedra. E o legal é que isso foi uma coisa que eu aprendi lá com ela e com o Ernesto. Aí começou toda essa história da nossa empresa de chocolates, porque na realidade a gente comprou a fazenda Pura Vida, ela não era esse nome, a gente criou essa história inclusive muito inspirado no sentimento Pura Vida que tem na Costa Rica, né? Que tem na Costa Rica, exato. E aí a gente comprou aqui com um cacau abandonado, tá? Que já tinha cacau abandonado, já tinha uma pequena sede.
e a gente começou a plantar, melhorar, abandonar certas áreas, que isso é uma lição grande, né, que a gente tem também que aprender. Muitas coisas a gente vai aprendendo assim, na paulada mesmo. Então, tentei cuidar de cacau velho há muito tempo, de uma forma que não dava dinheiro, mas foi bom para a gente aprender, porque hoje a gente já está errando bem menos, e o cacau que a gente faz, eu já posso dizer que encontramos uma receita Um, legal, cam... né? um Com caminho ali chocolate de bom, trabalho, né? que é o carro-chefe da nossa fazenda, da nossa empresa hoje, né? Desde sempre a gente comprou, sabendo que íamos ter muito trabalho pela frente de plantar, né? Tanto o nosso alimento quanto o nosso cacau, que é o que dá renda para a nossa família, né? Mas aí a gente começou a implementar mais áreas com essa característica que a gente fala de sistema agroflorestal sucessional, né? Eu agora eu nem me chamo mais de agricultor sintrópico, tá? Porque para chegar a ser agricultor sintrópico lá, como o Ernesto é e como ele prega e tal, eu estou muito longe daquilo, tá? Então, ele vai brigar comigo se ele ver falando, eu faço agricultura sintrópica lá no Fazenda Pura Vida, não é bem assim. A gente está tentando, sempre tenta, né? Não, é isso mesmo, Iberê. A gente tem que ter muito cuidado. Hoje em dia eu também tenho falado muito parecido com isso. É assim, para mim a agricultura sintrópica é o nirvana do agricultor, é a nossa meta, né? A gente faz sistemas É isso agroflorestais aí. para um dia fazer agricultura sintrópica, que seria o quê? Fazer o que a natureza faz exatamente como ela faz. Então a gente pode falar que tem aí no planeta pouquíssimas pessoas que estão fazendo isso de fato. O Ernest é um que está chegando bem próximo disso, né? Podemos dizer assim. Ou já faz de Henrique, fato. né? O Henrique é um cara que a gente tem Henrique, que citar também, né? Que quando a gente conhece o trabalho dele, a isso. gente vê que está muito próximo aí do que o Ernesto sempre fez, né? E outros também, vários, Entrevist... que estão muito adiante, né? Isso. Eu entrevistei o Henrique também, tem esse registro aí com ele, e é fantástico o trabalho que ele Legal. desenvolve. E... É Mas mesmo. você Estamos aqui na fala Bahia só também. para como um legal, como um parêntese, Berê, uma pergunta para você continuar depois também, mas quando você fala assim que você perdeu o tempo com cacau antigo, quer dizer que o cacau que você plantou em áreas novas, abertas, o resultado de produtividade e qualidade na castanha foi melhor? Bom, uma das coisas que a gente perdeu muito tempo foi tentando manter no modus operandi que já tinha sendo feito aqui, já havia sendo feito aqui uma forma de manejar o cacau que é muito A tradicional da cabruca Bahia, né? clássica, né? Então, cabruca clássica, né? Ainda é grande parte do meu cacau está dentro da cabruca, mas a forma de cuidar, né? E a genética do cacau que estava aqui já, né, com as pessoas que trabalham na região, a gente tentava aprender, aprendi muito e continuo aprendendo com eles. A gente traz elementos novos para isso, né? Sim. E isso foi uma coisa que gastou muito dinheiro. Então, para você ter noção, no primeiro ano que a gente fez as contas do quanto cacau a gente colheu e do quanto a gente gastou com mão de obra, né, empatou. Então, sei lá, foram aproximadamente 13 mil reais e era isso que eu gastava com o salário mínimo do funcionário. Falei, pô, assim não vai dar, né? Assim essa fazenda... Inclusive é por causa disso também que hoje em dia a gente tem condições de comprar fazendas de cacau, porque esse negócio de fato se tornou muito ruim e foi decadente. Então as fazendas ficaram baratas, a terra ficou barata, né? Bom, oscilação da bolsa, tudo isso, mão de obra cara, você vai vendo e falha, né? Na época a gente não clonava cacau, né? A gente não fazia uma adubação correta. Então, muita coisa foi caindo do caminhão, né? Como se diz, e aí não fechava as contas. Daí surgiu a necessidade do chocolate, porque o chocolate, aquelas amêndoas que no primeiro ano e segundo a gente só vendia para a cooperativa, e aí a gente, vou mencionar um pouco mais a cooperativa mais à frente, a gente começou a fazer o nosso próprio chocolate. E aí, cara, é abrir mercado, é competir já com quem já estava no mercado de chocolate cru, inclusive, com o nicho do nicho, né, de alimentação orgânica e viva, né?
Mas a gente conseguiu, estamos aí, né? São já desde 2013, 2012 que a gente fundou a empresa, né? Então são alguns anos já que a gente tem uma história para poder falar que sabemos como processar isso e ter essa meta de excelência nunca acaba, né? Estou reformando meus secadores aqui de cacau, a gente tem estufa e agora eu tenho também uma outra unidade de beneficiamento do cacau que recentemente a gente terminou. Então a gente está nessa busca eterna, mas aquelas contas eu já fechei e vi, não, aquilo não serve. Ter cacau lá 3x3 debaixo de árvore velha, isso aí não dá Não dinheiro. dá. Uhum. Não, Tá? legal, Lili. E nem uma qualidade de vida para trabalhar nisso, porque a gente precisa ter comida no meio, a gente precisa ter cítricos, a gente precisa ter banana, né? Enfim, implementar novas áreas dentro do cacau, reformando ele, clonando, tudo isso, aí a tua pergunta lá no início, isso está dando muito mais resultado do que simplesmente manter o cacau cabruca. Legal, isso é um benefício da leitura do sistema, né, do manejo que é realizado. Claro que talvez tenha um trabalho maior de mão de obra, mas isso médio e longo prazo, isso chega depois para, por exemplo, um trabalho como o seu, né, que é de desenvolver um trabalho de um cacau fino, né, de um chocolate fino. Isso é mais perceptível, né? Sim. E Sim. hoje, como que você apresenta a proposta do Cacau Tiwa? Né? Conta um pouco para a gente aí, um pouco dos produtos, né? Como que hoje o foco de trabalho de vocês, né? O formato que vocês chegaram hoje de comercialização também. Conta um pouco aí para a gente conhecer a Cacau Tiwa. Legal. Bom, a gente fez no início um teste com pessoas que se receitavam com médicos ortomoleculares, né? Pessoas que precisavam do elemento cacau para uma saúde melhor. Então a gente falou, bom, é nessas pessoas que a gente aposta, né? E que a gente quer focar, né? Então a nossa grande missão sempre foi levar ao maior número de pessoas esse alimento com o mínimo de beneficiamento de industrialização possível, né? E daí surgiu o primeiro produto da gente, da nossa empresa, que foi o licor de cacau cru. Tá? Ele não é um chocolate como qualquer outro, porque ele não contém açúcar, né? Mas ele é uma massa de cacau integral e no início a gente chamava de vivo. Mas para uma alimentação viva a gente sabe que tem aí certos padrões de temperatura e tal, então a gente começamos a chamar de cru e sem torrefação, ou sem torrefação, que é como consta hoje no nosso catálogo de produtos, né? Esse cacau, esse licor de cacau, Murilo, ele é a base para você elaborar chocolates, tanto quanto outros alimentos, tá? Então a gente tem o nibs de cacau, quando a gente descasca ele, a partir do nibs, que é aquele cacau fragmentado sem a casca, que é um outro produto nosso também, do Cacau Tiwa, que é inclusive matéria-prima para chocolateiros também. Então a gente começou a fornecer material para chocolateiros que tem mini bateladas, tá? Surgiu o licor, e aí, bom, como é que a gente faz também para isso chegar na mesa de quem não quer só a comida viva, crua e pura, sem açúcar? Começamos a fazer chocolates com teor de açúcar pequeno. Começamos com 85, né? Tínhamos o 98, que era praticamente só cacau, porque levava um pouco mais de manteiga, né? Mas não tinha açúcar, nunca teve. Aí veio o 85%, que já é um chocolate que você toma com café, ou come com banana, enfim, é um lanche que é super nutritivo, mas não chega ainda a ser algo muito doce que as pessoas querem como guloseima. E aí, para se adequar a essas pessoas, nossas famílias, amigos, e falavam, pô, seria interessante vocês fazerem também um produto mais comercial, né? Porque, afinal de contas, chocolate na linguagem do povo é algo doce que satisfaz aquele prazer de guloseima. E aí, bom, surgiu o 70%, que fizemos até uma época o chocolate 60%, mas ele tinha muito açúcar. Então não justificava a gente fazer algo com muito açúcar, 40% de açúcar, 60% de cacau, e não fazer um chocolate ao leite, por exemplo, que a gente nunca fez. Então
Então eu comecei a pensar nisso, aí voltamos para a linha de 70%, e hoje aí fizemos com pimenta, temos também esses tipos de chocolate na nossa gama de produtos. Agora o nosso forte é produzir cacau e massa de cacau para quem precisa para fazer chocolate. Eu estou focando mais nisso, inclusive, dá muito mais, muito menos trabalho, né? Eu consigo um valor Sim. agregado legal. E Uhum. veio a nossa filha, né, cara? 4 anos e meio atrás nasceu a Moema. Então, trabalhar com chocolate cada vez mais aqui na fazenda ficou. Tinha 3 turnos sempre, né? E nossa agroindústria ela é movida a energia solar. Então, a gente ficava de noite trabalhando, botando cacau na máquina e tal, aquela luta. E quando tem muito cacau como agora, que é em pleno mês de A chuva, safra, cara, né? você imagina, a gente fica com a safra, ficava cheio de cacau para secar, cacau beneficiando no moinho, e ainda tendo que fazer barrinha para mandar para os clientes, né? Então, chegou uma parte da nossa história que a gente falou, beleza, vamos migrar a nossa fábrica também para a cooperativa, da qual a gente faz parte lá desde 2012, 2013, que é o seguinte, a gente já beneficiava nosso cacau lá, quando eu falo beneficiar cacau, já é a amêndoa seca que a gente mandava para a cooperativa. E Sim. eles estavam numa época lá, a gente não estava querendo fazer, não tinha uma fábrica, mas eles faziam já o chocolate para nós numa fábrica terceirizada. E aí, Certo. há uns 3 anos atrás, na verdade, uns 4 anos atrás, surgiu a oportunidade e a cooperativa construiu uma nova sede, Cooperativa Cabruca, né, que tem a sua sede em Ilhéus. Uhum. Somos 33 cooperados que estão lá, né? Famílias que estão entre várias pessoas lá dentro. E aí surgiu uma fábrica, a gente construiu uma fábrica. Eu pude, falo isso com, assim, com muita gratidão, porque são pessoas já que estão nessa lida com o cacau há muito mais anos que a gente. E a gente tão novo nesse mercado e nessa cultura, né? A gente conseguiu agregar muito valor lá. E fomos durante um tempo, um bom tempo, um dos que assim fomentou a montagem da agroindústria de lá. Vou falar indústria, mas é uma indústria de pequeno porte, né? Apesar de estar lá na Pequeno porte. cidade. E nossa marca conseguiu ganhar escala, porque aí também fabricamos chocolates lá. Né? Então foi graças a isso que diminuiu um pouco o trabalho na fazenda e a gente Sim. conseguiu atingir mercados onde a gente não estava, né? Lojas de São Paulo, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Nordeste. E aí a coisa começou a andar mesmo, né? Ah, legal. Muito bom. E no beneficiamento do cacau, qual que é o diferencial do cacau cru, né, para o chocolate e também a diferença do cacau convencional para as pessoas entenderem a importância desse trabalho que vocês fazem, né? De ter também esse a torra numa temperatura mais baixa, porque as pessoas não conhecem esse lado do processamento do cacau muito bem, né? Sabe que ele tem a fermentação, tem a torra, né? Mas não entendem esses detalhes. Qual que é esse diferencial, Iberê? Olha, Murilo, a primeira parte, para quem quer fazer algo com o seu cacau depois que vá ter um bom sabor, vai ser a fermentação, tá? Quando a gente colhe o cacau, quebra, alguns falam partir o cacau, né, e retirar as amêndoas de dentro da casca, e colocar para fermentar, né? Uns extraem o mel, a gente começou a extrair mel também. O Henrique é um dos que eu conheço que faz isso mais profissionalmente, né? A gente tira o mel do cacau, que é aquele néctar. Aquilo Que é a vai te parte mais propiciar, líquida, né? aquelas amêndoas agora, elas vão te propiciar uma fermentação, porque isso, aquele líquido e a própria polpa do cacau, ela te dá uma gama ali de possibilidades para fermentar tão grande, porque é o líquido que mais contém vida, né? Bactérias e tudo. Então, aquilo, se você fermenta durante 7 dias, em média, você vai conseguir um sabor muito diferente do cacau convencional, que foi uma das partes da tua pergunta tinha. Qual a diferença para o cacau convencional? Basicamente vai Isso. ser na fermentação, né? Primeiro a gente já tem uma colheita diferenciada, porque a gente precisa tirar o mel, então não vai ser qualquer cacau que a gente vai colher,
A gente não mistura cacau que tem doenças, né? Tanto vassoura como outras doenças. Então aquele a gente separa. E aí, bom, fermentou 7 dias com critérios, observando temperatura, coloração, cheiros, né? Ele começa a sair ácido acético no final da fermentação. A gente sabe que aquilo já está num grau de acidez e de sabor que aí vai para a segunda parte, que é o 50% restante de sabor, que é a secagem. Então nessa etapa a gente consegue muito tirar muito ácido dele, só que se a gente faz uma secagem muito rápida, que não é o foco da gente, você acaba selando a amêndoa e não permitindo que ela ganhe sabor. Né? Então durante muito tempo eu vi e aprendi com o Ernesto lá e com a Gudrun, que a secagem deles feita num secador a lenha durante 2, 3 dias, bem suave, com a temperatura ali que não passa de 40 graus, dava um sabor e eles conseguem um sabor muito bom na amêndoa. Então comecei a fazer isso, né? Comecei a fermentar, isso também eu devo, essa arte de fermentar, eu fui muito exigido e ensinado pelo pessoal da cooperativa, porque lá se você não tem um grau de fermentação alto, a tua amêndoa não vai ser vendida lá só porque é orgânica. Para ter cacau Entendi. lá, você tem que ter um cacau bom, bem fermentado, sem cheiro ruim, sem fungo, com critério altíssimo. Né? Porque isso vai ser exportado e vai para as melhores fábricas de chocolate do Brasil. Então o nosso padrão está ali. Aí bom, chegou na secagem, aí bom, como é que você faz agora isso ficar cru, sem torrefação e descascar? Aí veio essa segunda etapa, assim, a segunda etapa da nossa empresa, que foi desenvolver maquinário próprio e ainda por cima solar, né, que dependa de baterias 12 volts, para processar tudo isso aqui. Então foi um mega desafio, Murilo. A gente bateu muita cabeça, assim, comprando máquina que não funcionava, depois Nossa. adaptei máquinas, comecei a entender mais, inclusive de mecânica, e fiz máquinas depois, porque vi que tinham máquinas caras no mercado que não me atendiam, porque não descascava cacau sem torrar, entendeu? Então, bom, tive que desenvolver a minha. Fiz depois com o Ernest uma máquina lá que ficou para ele, né? As meninas dele lá, a Ilona e a Genevieve, começaram a descascar cacau lá com maquininhas caseiras, que a gente fazia para funcionar assim, 5 quilos por hora. Mas hoje eu estou com uma máquina boa aqui na fazenda, movida toda a energia solar, que consegue separar exatamente ali os 20% de casca que o cacau tem, e eu fico com um produto excelente, cara. Então a gente chegou num ponto que dá para dizer assim, que aprendemos a trabalhar com isso, né? E o sabor de um cacau cru, sem torrefação, ele vai estar aí porque minha fermentação foi muito boa, porque a secagem foi boa, e no final de tudo eu consigo retirar toda a casca. Aí você tem o produto cru, que é de um valor nutricional muito diferente, e isso a gente conseguiu fazer um estudo através de uma outra Natália, que é a Natália Rezende. Ela fez um doutorado com esse cacau e pesquisou quanto isso tinha de flavonoides, antioxidantes, e enfim, são vitaminas e minerais que vão ter a mais no cacau que não é torrado. A mais. Tá? Que não evaporou com a torra, né, se eu posso dizer assim. E aí ela chegou numa conta lá, cara, eu não me lembro agora, mas assim, nosso chocolate 85% deu, comparado com o outro, com torrefação, deu 54% a mais de antioxidantes, tá? Isso é alto, isso é uma alto. característica que mostra, além de dar um sabor muito mais forte, muito mais amargo, né? Ele te dá muito mais nutriente. Então tem aquela coisa, né? Se você às vezes quer muito mais nutriente, não dá para ter um sabor tão doce e açucarado, enfim, sem amargor, porque a torra tira isso. Mas ela também, ela tira o amargor, mas ela também vai tirar antioxidante, né? Vai tirar flavonoides daí, e aí a gente está nesse meio caminho aí. Temos os dois produtos, o Cacau Tio trabalha com chocolate torrado, mas nosso foco sempre foi o alimento sem torrefação. Muito bom, Iberê.
muito legal mesmo conhecer esse universo do cacau mais próximo, né? E o Ernest, Que legal. uma vez ele falando, né, que ele vê como missão dele, né, trazer realmente o cacau para um lugar que ele vê de destaque mesmo, na forma que ele ganhou a expansão no mundo, né, com chocolates açucarados ao leite, né? Ele acha que isso é um crime, né? E ele luta para que isso se modifique com o tempo, que as pessoas reconheçam o verdadeiro sabor que o cacau tem, né, na verdade, porque é tudo mascarado, né, na verdade, com o cacau, com o chocolate que a gente tem hoje comercializado no mundo. Então, conhecer essa realidade e a sua realidade de produção no sul da Bahia, né, que é parecida também com a do Ernest, né, e o desenvolvimento em parceria, isso mostra também a importância de trabalhar de forma cooperada, né, Iberê? E na sua própria fala, deu para perceber que parte dos desafios do beneficiamento, você buscou fazer isso procurando estabelecer parcerias de trabalho, né, num grupo dentro de uma cooperativa. Mas a pergunta que eu quero te fazer, Iberê, é que para negócios como os negócios agroflorestais de pequena escala, né, você vê qual que é a importância de buscar trabalhar de forma cooperada, né? Como que você desenvolve esse trabalho hoje aí dentro não só da cooperativa Cabruca, mas também da rede, né? Povos da Mata, né? Fala um pouco pra gente aí também. Olha, quem começa a fazer qualquer roça, ele vai começar a comer daquilo, mas ele vai precisar vender, né, Murilo? Né? Se a gente quer se sustentar do que a gente produz, a gente começa a pensar, porque no início a gente quer muito saber produzir, mas chega um momento que Exato. você tem que começar a vender. E esse é um desafio tão grande e talvez maior para nós que somos do campo, né? Aprender, apesar de ter sido da cidade, ter estudado em universidade, a gente não aprendeu depois a comercializar produto agroflorestal. Né? Então, Exato. isso é um nicho, dentro de outro nicho, que é da alimentação orgânica, né? Que é a grande maioria de nós que faz, a floresta faz alimento orgânico. Então a gente tem Exato. que aprender a comercializar isso, a colocar lá na mesa de quem precisa, tá? Quem está na cidade. Esse desafio a gente pode fazer sozinho. Eu conheço pessoas que estão com uma empresa de alimentos agroflorestal e vendem sua produção sozinho para restaurantes e outros estabelecimentos. Agora, quando você está numa rede, isso se torna mais fácil, isso se torna mais inteligente do ponto de vista de que, pô, você tem 3 produtores juntos num setor, que é a grande vantagem, né, de uma rede participativa é que as pessoas vão trocando informações, conhecimento, vão voltando para aquela cultura de participar, né, da vida no campo junto com outros agricultores. Elas se fiscalizam, né, se autorregulam. Isso ganha uma credibilidade, né, Murilo, e uma facilidade para quem está fora para consumir isso, porque vai pegar num caminhãozinho lá na feira e vai receber um monte de produto com uma nota fiscal, entendeu? Em que você lá Exato. no campo às vezes não tem como abrir um MEI, fica difícil manter, né, uma empresa com todos os tributos tal para aquilo. Então quando você entra numa rede dessa, você já entra num bonde andando, que já está Exato. vendendo lá na feirinha. Você não necessariamente tem que abrir sua barraquinha lá na feira. Esse é um dos caminhos de agroflorestal. E eu vejo que tem sido de muito sucesso para muitos, né? Mas não é o meu caminho. Eu prefiro produzir uma escala um pouco maior e colocar num caminhãozinho aí. Lá, aqui na Bahia, quem nos ajuda muito, está sempre com um comércio afinado, assim, sabe? Bem fino e com tudo que tem na região é o Marfil. O Marfil, né, é um cara que veio lá do sul, né, tem uma história boa com a certificação participativa, né, e ele começou a comercializar produtos para lá, então ele traz coisas de lá e também leva daqui para lá. Então a feirinha hoje que tem em Ilhéus, onde o Marfil mora, por exemplo, é onde a gente comercializa nossa banana da terra, nosso tomate, enfim. A sazonalidade muda aqui, então a gente vai produzindo. O De... que eu estou produzindo no momento eu levo lá para ele. Coisas que eu não Legal. comercializo na minha cooperativa
de cacau, entendeu? De A cacau. diferença? Entendi. Eu Entendi. consigo eu consigo escoar meus produtos para as feiras. Eu entrei no Penai, na época que a gente plantou um SAF aqui de 2 hectares, eu consegui escoar para a merenda escolar, né? Então, essa via participativa também, consegui fazer, entrar no PA, para que tenha, um PA orgânico já, né? Via Legal. cooperativa, via OPAC também. Então, isso me facilitou não ter que pensar tanto na parte empresarial do comércio. Isso é um dos pontos. O outro é todo o ganho que você tem quando você entra num grupo, Murilo, que já está produzindo alguma coisa, que só te chama e fala, ó, vem cá, eu já estou precisando disso, 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 lá, vamos plantar mais gengibre aqui junto para a gente conseguir fornecer um pedido para um cliente lá do sul. Então isso ajuda muito do que você ter que fazer sozinho, tá? Essa é uma das coisas que Exato. eu, nesse momento, é o que eu mais vejo facilidade. Fora que o cara vem aqui na tua propriedade, teu vizinho ali, ou vice-versa, e tu fala pra ele, ó, cara, tu tá produzindo mal isso aí, dá pra melhorar, faz aqui, ó, igual eu faço lá em casa. E aí a gente vai, Eu acho que troca serviços do motocultivador, né? esse compartilhar, né, esse avanço junto, né, no desenvolvimento, né, de tecnologias, então, inclusive no processamento ou na produção, né, eu acho que isso é uma parte muito Uhum, boa, né, de você trabalhar em rede e também de forma cooperada, né. E, Iberê, uhum. a gente já está aí com quase, chegando a 45 minutos quase já de prosa, é porque passa rápido mesmo, mas é, qual que é a mensagem que você pode deixar para quem quer começar a empreender com negócios agroflorestais? Podemos dizer assim, qual que é a atenção, o cuidado que a pessoa precisa ter para que ela tenha êxito, né, dentro de um trabalho de empreendimento florestal, né? Seja ele em qualquer região, né? Claro que você está aí na Bahia, mas pensando em pessoas que podem empreender em qualquer lugar com o sistema agroflorestal, o que você tem a dizer para essas pessoas? Bom, primeiro, assim, ter noção do mercado que está entrando, né? Ter uma noção do que o cliente que vai consumir aquele produto precisa, né? Se você vai conseguir atendê-lo com a frequência que ele precisa, né? Segundo, que não menos importante, tentar vender a produção, tentar conseguir o comércio antes de plantar. Porque quando você tem um cara que tem uma demanda fixa daquilo ali, você já planta com a certeza de vender, né? E Uhum. assim, tentar variar, né, Murilo? Porque se você tem só um produto, cara, chega uma época do ano que aquilo falha, ou que, né, tem que diversificar a produção, não tem jeito, até mesmo porque a gente precisa para comer, né? Você precisa ter o Exato. milho, o feijão, o tomate ali do dia a dia, né? O aipim para fazer a farinha e também para comer. Então, tem que diversificar. E aí, bom, seguindo a cartilha básica lá, cara. Começa com os alimentos que você vai colher com um prazo mais curto, né? E cada manejo no SAF, naquele momento, vai ser uma colheita, né? Então, quem faz lá a aula lá do professor faz isso, né? Começa a colher já fazendo uma operação de manejo. E aí, é claro, o sistema vai diversificando. Tu começa a receber pedido de amendoim, enfim, de gengibre, como é o caso aqui pra gente agora, está surgindo um cliente grande aí de gengibre que a gente quer poder atender, né? O tomate e tal. Aí você começa, bom, tô com uma roça de banana velha, já deu o que tinha que dar, já colhi tudo, Uhum. vou lá, derrubo, faço a outra e Manejo. bola para frente, e aí vai ter muito mais matéria orgânica no chão. Então, a moçada que está começando tem que pensar, na minha opinião, que é o que eu mais bato cabeça, a primeira coisa é o mercado, tá? Uhum. Muitos vão falar, pô, Iberê, mas você tem que primeiro ter a soberania alimentar. Beleza, concordo. Mas você Uhum. também não pode esquecer de que lá na ponta, se não tiver vendido, todo o teu esforço de botar a roça está perdido. Eu acho que assim, a garantia da soberania alimentar está dentro da parte de investimento de aprendizagem.
do agroflorestor, vamos dizer assim. Ele já vai conseguir produzir para a sua subsistência aprendendo muito, né? Mas quando ele passar a entender assim, essa palavrinha de empreendedor, que aí o investimento já é visando, né, um Isso. retorno econômico, aí o que você está falando faz muito sentido, né? A pessoa tem que saber exatamente o mercado que ela quer, né? Exatamente, né? Senão esse custo fica alto. A gente aprende, mas esse custo não pode ficar tão alto no início, porque dependendo, as pessoas acabam de comprar uma terra, começam a plantar, já começam a gastar, porque roça se gasta muito, não é só um pedacinho atrás da casa Muito. que se faz e pouquinho não. Quando você investe mesmo, o negócio tem que ter uma constância, uma frequência nesse investimento, para você começar a colher e já replantar a área, né? Então isso tudo custa caro, né? E aí você tendo o retorno, você continua, você prospera, você aumenta a sua produção, você começa a comprar dos vizinhos muitas vezes, você monta a sua agroindústria e a coisa vai para frente, né, cara? Isso é uma espiral em que você vai ganhando energia, vai construindo mais coisas e vai vendendo mais e vai podendo até mirar onde você nem imaginava lá no início, né? Você sai às vezes Exatamente. da horta do bairro. Muita gente está na cidade aí, eu fomento muito isso, acho muito legal. Começar a fornecer para os vizinhos primeiro, né? Primeiro para a família, depois vem vizinho, começa a ter excedente, que é a nossa ótica, né? Na Uhum. permacultura, começa a vender, começa a escoar, começa a desidratar. Uma das coisas que eu não te falei aqui durante a nossa live aqui é que, por exemplo, eu não é só a vontade que me falta de estar na feirinha lá da Serra Grande, que é a mais próxima aqui da minha fazenda, nem a de Itacaré ali. É a questão também Aham. de você o seu foco no beneficiamento. Quando você tem horta, né, você tem que estar vendendo ali semanal, você tem uma agenda que você tem que estar lá toda quinta, todo sábado, para colher, beneficiar, limpar e vender. Cara, aqui a nossa logística simplesmente não funcionaria assim, entendeu? Entendi. Então, tentei fazer isso aqui no início para algumas restaurantes e lanchonetes. Mas, por exemplo, secar banana, secar cacau, produzir produtos aqui secos é muito mais inteligente do ponto de vista de logística, né, do que eu mandar um produto fresco para alguém, né? Exato. Raízes, né, fazer farinha, isso tudo a gente sabe até para nós mesmo, para não perdermos, né? E aí começa a fazer conservas, né? Começa a ter um outro foco e não perder as coisas que produz. Porque às vezes a gente produz tão pouquinho de certa coisa, né? Berinjela, que por exemplo é uma coisa que era difícil produzir. Quando dava umas berinjelinhas pequenas, porque eu não estava acertando no cultivo. Mas bem, enfim, aquelas berinjelas pequenas tem que fazer conserva, né? E, enfim, Uhum, não perder uhum. a produção. Porque escoar isso para Itacaré e Ilhéus, às vezes a logística não funciona legal. Exato. Não, muito bom, Iberê, é isso mesmo. E a gente está chegando nessa parte final aqui, Iberê, e eu tenho feito sempre uma pergunta para os agroflorestores, que eu preciso fazer ela para você também, assim, e aí você também já pode deixar uma mensagem final para a gente poder caminhar para Uhum. as perguntas aqui das pessoas. Mas se a agrofloresta tem algum poder, qual que para você o grande poder da agrofloresta? É, essa pergunta a gente tem que refletir, né? O grande poder que ela nos traz, quando eu falo da minha família, né? Minha família, é nos manter conectados, né? Com aquilo que mais nos dá prazer, que é estar ligado à terra, né? Estar ligado àquilo que nos traz a vida, né? Então isso é uma das coisas que, quando você está plantando diariamente, vivendo e cultivando a terra, essa ligação ela só aumenta. E aí isso traz para você aquela noção de que você está perto do seu propósito, ou pelo menos no caminho, né? E o outro poder é que a gente começa a unir as pessoas, né? A gente cria vínculos com quem consome, né? Com as pessoas que estão se alimentando do que tu produz. Então isso para mim é o segundo poder assim que eu fico muito feliz quando eu pego minha caminhonete, entrego um monte de comida para alguém ou para algum lugar
e eu vejo que ali as pessoas valorizam, que aquilo chega até a mesa de alguém e alguém fala, pô, isso aqui foi produzido pelo meu amigo, que legal, né? Poxa, isso enche a gente de alegria, né, Murilo? Esse Exato. é um dos poderes. E o segundo, e o terceiro, né, cara, é que fazendo isso a gente salva, né, o planeta, teoricamente. Essa é a solução para salvar essa bagaceira toda que está ocorrendo, Nessa cara. Porque situação que a a gente gente planta está, né? árvore, É, a gente planta árvore, né? A gente planta comida, a gente tem madeira suficiente para construir nossas casas, a gente refaz a água dos nossos habitats, onde a gente passa, a gente deixa melhor, né? Deixa com mais água, com mais vida, as pessoas têm mais alegria naqueles locais onde a gente passa e mora ali. Então, cara, acaba salvando. Talvez essa seja a grande revolução que a gente precisa tá de alguma forma conectado. E não só como o produtor que está lá na fazenda como nós. Né? exato. Quando se está num CSA, que é, né, um suporte ao agricultor, você também é o agricultor. Você está coproduzindo com ele. Porque você está deixando de ir numa grande rede de supermercado, né, para consumir commodity e consumindo alguma coisa de uma família que você sabe que está ali no dia a dia produzindo para você, né, com você. Então isso eu acho que é uma grande um triunfo que a gente tem que não pode abrir mão. Uhum. Muito bom. É, para quem ainda não conhece, né, que está assistindo essa live aqui, ou que vai assistir depois também no YouTube, né? O site de vocês, Iberê, é cacautiuá.com.br ou não? Eu acho que eu não. Isso. É isso mesmo, né? www.cacautiuá.com.br. Exato. .br. O Instagram também é cacautiuá, né? Isso. Nosso Instagram, cara, Beleza. infelizmente, ele fica desatualizado constantemente, porque somos eu e a Natália que administramos Que coisa. tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Então, a gente não tem ainda uma pessoa que cuide disso, né? Em breve a gente tem que ter, mas por enquanto o que eu tenho no site Tranquilo. lá, que está de produto disponível, ele está lá. E o que não tem está sob encomenda, basta as pessoas entrarem no Zap em contato, que quando dá a gente manda produto. Ah, muito bom. Hoje você envolve quantos trabalhadores aí, Berê, na produção e no beneficiamento? Olha, diretamente aqui comigo e com a Natália, só uma pessoa, tá? Eu fiquei muito tempo sozinho na fazenda, inclusive sem a Olha Natália só. ficava com a Moema, cuidando da Moema e eu sozinho. Foi essa parte que eu mais aprendi, porque aí você não pode vacilar, você não pode ter chance para errar, porque aí você começa a produzir muito pouco, abandona várias áreas, mas aí também você começa a acertar bastante e começa a fazer reduz muito a tua área de produção, né? Acaba fazendo só extrativismo em certas áreas, porque é inevitável, eu não vou mentir, mas em outras você concentra e dá para trabalhar legal e você começa a ter um ritmo muito bom. Fiquei muitos anos, fiquei uns 3 anos aqui sozinho, trabalhando no dia a dia da roça e da comercialização dos produtos, né? Enquanto a Natália ficava em casa com a Moema e no beneficiamento do cacau. Aí agora eu tenho um funcionário e estou agora também participando de um projeto com uma empresa que é a Futuro Florestal, e lá a Sim. gente está envolvendo um grupo legal. A gente está treinando pessoas aqui na região, agroflorestores que estão vindo trabalhar comigo também. Tem parceiros que estão chegando junto aqui, comprando pedaços aqui perto de nós, da nossa fazenda, que estão chegando. Então em breve a gente vai ter um grupão legal aqui de agroflorestores na fazenda. E fica aí o convite para quem quiser conhecer mais depois Depois esse dessa, projeto. dessa pandemia. É, Desse agora momento que não. a gente está também. Agora não dá. Mas, Iberê, a gente pode já fazer algumas perguntas aqui. Você que manda aí. Pode ser? Sim, pode sim. Beleza. O Manda ver Lucas, aí. eu vou colocar uma pergunta que ele mandou aqui, mas ele também pergunta se tem como cultivar cacau na região de Fortaleza. E tem uma outra pergunta perguntando a mesma coisa, se dá para produzir próximo ali de, de Recife. E aí, e tem outras três perguntas muito parecidas com essa do próprio Lucas,
qual a área mínima de cacau agroflorestal para viabilizar uma produção de artesanal de chocolate? Né? E tem mais duas perguntas muito semelhantes a esta. Uhum. Bom, em regiões áridas vai ter que ter irrigação, tá? Isso não é impossível, né? Então, quando se fala lá do Nordeste, né, aqui, se tem área semiárida, dá para produzir. Vai ter que criar vida ali antes, e aí lembra da sucessão. Lembra da sucessão que ele é um cara de luxo, ele é para quando já tem uma certa abundância no sistema, tá? Mas Exatamente. altitude, lugares onde está alto, onde tem altitude, dá sim. E uma prova disso é lá em Brasília. E aí em Goiânia que você já deve ter seus pezinhos também. O João lá consegue produzir um cacau que vem de áreas altas, de montanha, né? Principalmente da Amazônia, lá, parte da Bolívia, que tem cacau a mais de 1.000 metros de altitude, tá? Para a região sul também dá. Eu só não consigo. Sul aqui é sudeste, né? Eu tô vendo muito cacau em Espírito Santo, tá? Só não tô vendo ainda São Paulo, Minas e lá embaixo, né? Porque aí já se torna um clima temperado, fica difícil, né? Já plantei umas mudinhas lá quando fui na casa de uns amigos lá em Santa Catarina, mas chega o frio e eles vão embora, né? Eles não aguentam. Mas Exatamente. Nordeste aqui, irrigado, tem já cacau Tocantins, já estão plantando. E aí estão fazendo cultivo, monocultivo no sol, tá? No Então sol é é. possível, mas que é pleno sol, mas que não é na nossa técnica de agrofloresta. Mas prova que o fotoperíodo e a umidade do local faz possível o crescimento da planta de cacau em si, tá? E a área Não mínima sei que se você eu considera respondi assim? lá para aqueles que estão. Para aqueles que fizeram a pergunta aí, eu não lembro de qual região que eles eram, mas essa da área mínima, cara, depende, né? Depende. Para fazer Depende. quanto de chocolate? Para fazer. Tem que começar a fazer umas contas assim. Quanto vai de cacau numa barra de 1 quilo, né? Então, vamos começar a pegar por aí, por essa conta, né? Uma cabaça de cacau, um fruto de cacau, tem em torno aí de 40 amêndoas, né? E essas amêndoas, depois de secas, né? Um fruto desse dá em geral aí umas 150 gramas de cacau, tá? Seco. Isso faz com que você, perdão, cada amêndoa de cacau seco tem em torno de 1 grama, tá? Então você coloca essas 40 amêndoas aí, depois de secas, elas vão ter aproximadamente 40 gramas aí, e você começa a fazer as contas. Bom, para 1 quilo de cacau, né, eu preciso descascar, para 1 quilo de líquor, de chocolate lá, de barra pura de cacau, eu preciso descascar 1,3 quilos de amêndoas, porque ele vai perder a Sim, casquinha e vai me dar 1 quilo ali de líquor, né? Com aquele sim. quilo de líquor, então, eu precisei de quantas amêndoas para fazer isso? Aí vamos lá na média de quantos quilos se produz por pé, por ano e tal. Mas em geral dá mais ou menos aí 1 quilo de amêndoas por pé. Tá? Numa produção que não é nem a péssima e nem a melhor. Tá na média aí. Então se tem 1 quilo de cacau por ano seco por cada pé. Tá? Aí faz as contas. Espaçamento de Faz as cacau contas. vai variar. Hoje é muito, muito simples, porque o espaçamento de cacau ele é 3 por 3 normalmente nas culturas comerciais, tá? Hoje eu estou até Legal, Ribeiro. variando, eu estou fazendo já 4 por 2,5. Então as pessoas podem calcular sim quantos quilos ela vai conseguir em cada pé, né? Se cada pé produz 1 quilo, calcule quantos dá no seu jardim, na tua área, e você vai conseguir aí talvez uma barra de chocolate aí por ano, se você tiver ali poucos pés. Tá bom? Ah, Mas legal. vai escalando, mira numa Ribeiro, produção a gente maior. está chegando bem na parte finalzinha aqui mesmo. Tinha mais algumas perguntas, mas para finalizar, assim, por que Cacau Tiwa, né? A gente tem 1 minuto e meio aí, bem rapidinho, para a gente. Tiwa Isso. significa abundância Opa, em tupi, tá? beleza.
E E, você, e eu me diga. inspirei também nos nossos nomes, né? O meu nome é Iberê, né? Indígena também. E a minha filha, Moema, é aquela que traz doçura. Então, Tiuá e Oh, Moema beleza. tem tudo a ver, minha filhinha aqui, a gente tem esses nomes indígenas. Muito bom. Eu vou ser grato, sou grato a você, Iberê, por disponibilizar seu tempo aí. Eu sei que é corrido e por a gente ter essa prosa, né? E agradecer a todos também que estão Legal, Murilo, eu que acompanhando fico aí. grato. Fico grato por você Isso. conseguir levar essa mensagem a mais pessoas. Nesse momento da nossa história, a gente precisa saber que pessoas como nós estão aí trabalhando, estão, né, mantendo o seu dia a dia, apesar de tudo que está acontecendo aí no mundo. E parabéns pelo seu trabalho. Fico feliz de pessoas como você terem encontrado na gente algumas, como se eu posso dizer, que serviu para o seu trabalho também seguir adiante. Legal. Gratidão, Iberê. A gente está finalizando aqui o tempo. Valeu, meu irmão. Fique com Deus, meu amigo. Boa produção aí sempre. Bons plantios e colheitas. Forte Valeu. abraço. Boa noite, Valeu. Murilo.